Olá! O artigo 286 do Código Penal dispõe o seguinte: incitar publicamente a prática de um crime. Esse crime tem pena prevista de detenção de 3 a 6 meses ou multa. O conceito dele significa induzir e instigar um número indeterminado de pessoas a praticar um crime. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, visto que se trata de um crime comum. E o sujeito passivo é a própria coletividade, porque é um crime vago. Em relação ao meio de execução, nós podemos dizer que o núcleo do tipo é o próprio verbo incitar, e é um crime que ocorre de forma vinculada, porque é necessário que ele seja realizado em público. Dando continuidade ao estudo do artigo 286, observamos que trata-se de um crime formal. Sendo assim, esse se consuma com a mera incitação pública para um número indeterminado de pessoas, sendo dispensável qualquer resultado posterior que essa incitação venha causar. A tentativa é admitida, mas segundo a doutrina majoritária, apenas na forma escrita. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo, isso porque a sua pena máxima é inferior a 2 anos. E a sua ação penal é uma ação penal pública incondicionada. É importante fazer algumas observações sobre esse crime. A primeira delas é que o elemento publicidade é indispensável para a consumação do mesmo. Além disso, a forma culposa não é admitida. Outro ponto importante a ser considerado é que tem que ser uma incitação de crime e não de infrações penais. Além disso, expressões artísticas como capa de CD, DVD, letra de música, se não tiver o dolo de incitar nenhum crime, não é considerado crime do artigo 286. Isso porque a jurisprudência acredita que isso tem a ver com a liberdade de expressão. O artigo 287 do Código Penal dispõe que fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, pena detenção de 3 a 6 meses ou multa. Fazer apologia significa elogiar, exaltar, enaltecer de forma pública um fato criminoso ou o autor de algum crime. Assim como na incitação ao crime, a apologia deverá ser direcionada a um número indeterminado de pessoas. Por se tratar de um crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sendo perfeitamente admissível a figura do concurso eventual de pessoas. Já o sujeito passivo é a coletividade em geral e, secundariamente, o Estado, que tem a obrigação de garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos. Já o elemento subjetivo é o dolo de praticar a apologia, consciente da publicidade. Tipo objetivo, núcleo do tipo, fazer apologia. Tipo de forma, vinculado, porque deve ser realizado em público. Consumação e tentativa. O crime se consuma com a apologia, independente com o resultado que poderá causar. É admissível a tentativa é admitida na forma escrita, já que a conduta não comporta interrupção. Na forma verbal, não é admitida a tentativa, pois o crime é unissubsistente. Pena e ação penal. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, não havendo previsão de modalidade culposa. A ação penal é pública e incondicionada, sendo desnecessário, por conseguinte, qualquer manifestação de eventual interessado, devendo a autoridade proceder com o ex officio. Bom, fazendo a diferenciação de ambos os crimes, pode-se reparar uma diferença sutil, mas muito importante. Enquanto fazer apologia é elogiar ou enaltecer algo, incitar é induzir ou instigar alguém a fazer algo. No nosso caso, a cometer o crime. Segundo a maioria dos juristas brasileiros, eles apontam mais uma diferença muito importante. No caso, a apologia, o criminoso ele faz menção a um fato pretérito. Para deixar bem claro aqui a diferença, eu posso citar 2 exemplos. No artigo 286, é como se um manifestante subisse a um carro com um microfone e começasse a fazer ataques aos bancos, falando que as pessoas deveriam assaltá-los, que deveriam matar os banqueiros, estimulando as pessoas a cometerem o crime. Se tem todas as características no caso concreto, essa conduta pode ser considerada como crime de incitação. Já no artigo 287, é como se um sujeito fosse a uma via pública ou uma manifestação e dissesse que queria fazer elogios a um determinado policial que teria participado de uma chacina e matado 10 pessoas.
já que bandido bom é bandido morto. Neste caso, a fazer elogios e enaltecer este policial, este sujeito está cometendo um crime de apologia ao criminoso.